Exército veta manifestações perto de quartéis durante o julgamento de núcleo do golpe no STF. Olá, meus amigos do canal Patriotas Brasil, sejam bem-vindos. Meus amigos, esta semana será uma semana muito difícil para o nosso presidente Bolsonaro e também para os patriotas que foram envolvidos na farsa da trama golpista. Uma farsa criada pelo STF, Alexandre de Moraes e o colegiado, e também o desgoverno e a esquerda comunista. Não vamos nos intimidar, vamos às ruas, precisamos dar o apoio, precisamos lutar, precisamos nos manifestar pela anistia já, pela liberdade de Bolsonaro, pela liberdade dos nossos irmãos patriotas do 8 de janeiro em geral, mas enfim, por liberdade no Brasil. Hoje, dia 1º de setembro, véspera do julgamento que começa amanhã, dessa farsa, a imprensa tradicional publicou, divulgou uma matéria em que o Exército, as Forças Armadas, especificamente o Exército, terá tolerância zero diante das nossas manifestações, tanto nesse período do julgamento, como também do 7 de setembro, onde já está prevista a nossa manifestação ordeira, pacífica e por busca de anistia e por busca da liberdade no Brasil. Ora, nós temos algumas matérias aqui, especialmente a matéria do canal Auriverde, do nosso Alexandre Pitoli, falando a respeito disso. A palavra do nosso amigo, do Alexandre Pitoli, ele já fala pelo Brasil, pelos patriotas. Vamos acompanhar. Ao final do vídeo, dessa matéria, nós temos um recado para as Forças Armadas. Não perca. Barros, sei que você tem informação, traz para nós. A informação, portanto, Pitoli, de que há uma movimentação por parte das Forças Armadas para evitar que hajam manifestações e concentrações de pessoas nas regiões próximas às sedes das Forças Armadas, tanto em Brasília como em qualquer outra região do país. Olha, eu reitero o que disse no início do programa. Desculpa, mas a gente não quer ficar perto de vocês. O brasileiro não quer ficar perto do Exército. Me perdoe os bons. Me perdoe aqueles que estão dispostos a lutar pelo Brasil, me perdoem, mas eu preciso dizer a real. Veja, uma cúpula das Forças Armadas hoje, que está vendo o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, sabe que tudo isso é uma farsa. Tudo isso é uma farsa. Não tem trama golpista, não tem nada de golpe. Como é que dá um golpe o presidente Bolsonaro dos Estados Unidos? 8 de janeiro, depois de deixar o poder, com a senhoria da Bíblia, do RG e da garrafa d'água na mão, todo mundo sabe que isso é mentira. E ainda mais esses caras, têm uma visão além do alcance, um preparo e informação que nós não temos. Todo mundo sabe que tudo isso é mentira, é uma farsa que precisa condenar Débora do Batom a 14 anos para justificar a condenação do presidente a 40. Todo mundo sabe disso. Agora, o que esperar de uma cúpula das Forças Armadas que hoje olha homens como Augusto Heleno? Eu tenho um amigo que foi subordinado ao Augusto Heleno hierarquicamente no Exército. Acho que o Augusto já era coronel e esse meu amigo era major, alguma coisa do tipo, capitão, não sei, não lembro agora a hierarquia lá, a patente dos caras, mas ele me disse certa vez, ele falou: Pitoli, eu nunca trabalhei com alguém tão genial, humano, querido, respeitado como Augusto Heleno. Você acha que a tropa não sabe disso? Walter Braga Neto dispensa comentários, honrado inclusive fora do Brasil em função de tudo o que fez por nós. Garnier, o Paulo Sérgio, não sei, tá? Enfim, não estou dizendo que não merece respeito, mas não tenho a história dele. Aliás, achei de uma prepotência, de uma arrogância insuportável no dia da fala dele na primeira turma, mas não estou aqui julgando por isso. Mas eu posso falar de 3 nomes: Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Garnier. Meu Deus, eles estão entregando de bandeja a cabeça de homens honrados em função de uma mentira. E agora vão querer dizer que não querem o povo diante das unidades. Ô, bonitão, nós não queremos. Vocês são traidores, vocês entregaram brasileiros. Vocês cometeram um crime de perfídia. Nós não queremos. Nós não queremos. Não acha que brasileiro hoje de bem
olha pro exército e fala, ó, que orgulho. Orgulho é o cacete, desculpa. Orgulho escambau, me perdoe. Vamos lá agora, diante das unidades militares. Eu passo longe e com vergonha, não daqueles que estão dispostos a lutar, mas de quem comanda hoje e está vendo Garnier, Augusto Heleno e Braga Neto caminhando por uma situação que é inadmissível, para não usar outra palavra mais grosseira aqui. Então, olha, desculpa o Exército, desculpa Forças Armadas, vocês não entenderam ainda. A arrogância, a prepotência, a bolha é tão grande que vocês não entenderam ainda. Quem não quer vocês somos nós. Quem não acredita em vocês somos nós, está aí a pesquisa. 58% dos brasileiros hoje não acreditam em vocês. E a culpa não é nossa, a culpa é de vocês. Vocês promoveram esse absurdo. Então, repito, me perdoem os bons, mas existe uma máxima: os bons pagam pelos maus. E os maus hoje envergonham as Forças Armadas. E reitero, nós não queremos estar perto de vocês. Pelo menos eu quero que eles saibam que, infelizmente, dessa instituição que eu tenho um enorme carinho, respeito, que não é a instituição, são alguns homens, e eles transformaram aquilo que o brasileiro tinha como um enorme carinho e respeito a essas instituições, um sentimento de desprezo. Isso é muito ruim, Pitoli. Bom, eu só vou reforçar o que eu estou dizendo aqui. Se o Exército acha que a gente quer envolvimento hoje com esse Exército que nos traiu, que colocou o brasileiro, colocou idoso, criança dentro de um ônibus, sabendo que eles não iriam para uma triagem, sabendo que eles iriam para um campo de concentração. Eu preciso só lembrar do dia 9 de janeiro, quando brasileiros que estavam diante do quartel-general em Brasília, na Praça dos Cristais, foram levados para dentro de ônibus, dizendo que passariam por uma triagem e seriam levados à rodoviária de Brasília. E Pitoli, quem falou isso foi um oficial do Exército. Tá gravado isso. Sim, e foram levados para um campo de concentração. Mais quase 4 horas desfilando como animais pelas avenidas e ruas de Brasília. Quase 4 horas. Tivemos aqui o relato, né, de pessoas que se urinaram, acabaram urinando na calça. Crianças que não tinham fralda para trocar. Crianças que não tinham uma bolacha, uma mamadeira para tomar. E aí vai dizer para mim que eu tenho que olhar para esse Exército com que respeito? Esse que está aí agora, servindo a comunista, servindo a Lula, cumprindo ordem incumprível, querendo agora arrotar distorção, dizendo não queremos nada em frente dos quartéis, quem não quer somos nós. Pitoli, eu nunca vou me esquecer do 9 de janeiro, nunca vou me esquecer do 9 de janeiro, quando aquelas senhoras na quadra da Polícia Federal se uniram em oração para que as crianças parassem de chorar de fome e por estarem sujas. Eu jamais vou me esquecer. Aí vocês vêm querer dizer para mim, não queremos ninguém, eu não quero ir para frente do quartel, eu não quero envolvimento com vocês, traidores, eu não quero. Fale o contrário. Pois não, Val. Me permite uma coisa, eu quero lembrar do G. Dias, onde é que ele está? Tá protegido pelo sistema. Forças Armadas Brasileiras. Se acham que pediremos mais uma vez inutilmente que intercedam pelo Brasil, estão redondamente enganados. Vocês venceram a sociedade pelo cansaço e pela traição. No entanto, trata-se de uma vitória amarga, constrangedora. Vocês se lembram de quando Rubinho Barrichello parou o carro a poucos metros da linha de chegada para que Schumacher vencesse a prova? O alemão subiu ao pódio sob vaias. E aquela vitória desonrosa manchou as dezenas de outras vitórias que ele obteve durante sua carreira. Pagou um alto preço pela covardia. Esse deve ser o provável sentimento de todos os militares, incluindo os que ainda gozam de um mínimo de decência, de vergonha na cara, por vossa culpa, generais de Araques e sem valor.
Para esses comandantes merecem as mesmas vaias e desprezo que o piloto de Fórmula 1 recebeu na ocasião. A diferença é que serão vaias muito mais duradouras e que respingarão, infelizmente, nas pessoas com as quais convivem. Até seus filhos e netos se envergonharão de vocês. Deve ser difícil agora levantar cedo e ter que vestir uma farda diante da esposa e dos filhos. A farda se tornou agora um sinal de covardia, de submissão, de decadência moral, de vergonha, de conivência com tudo que há de repugnante. Permitam-nos um trocadilho. Convenhamos que literalmente sentirão mais do que nunca o peso do fardo, pois nunca tiveram o respeito de quem agora os governa e perderam o respeito de quem sempre os defendeu. Essas medalhas que carregam no peito jamais foram por atos de bravura, porque de bravos vocês não têm nada, mas de covardia. É uma mistura de burrice com traição. Se acham que os anos pós-governos militares foram difíceis pelas críticas que receberam da esquerda, não imaginam o que virá pela frente, pois agora estão sozinhos e sob ordens de quem sempre os odiou e que os eliminará aos poucos ou os trocarão por cidadãos indignos. Vocês extrapolaram o limite da indecência ao preferir prestar continência a um ladrão condenado que a um colega de farda, seu presidente e a autoridade máxima da nação, num ato de insubordinação, cometendo crime de lesa pátria e traição previsto no artigo 55 do Código Penal Militar, que prevê fuzilamento por tais atos. É o que de fato vocês merecem, a pena de morte. A gota d'água da conduta vergonhosa dos senhores foi o de ainda conduzirem manifestantes indefesos para um campo de concentração comunista. Isso chegou às raias da bizarrice. Cena digna de um gulag de Stalin. Vocês não perceberam que haviam ali mulheres, idosos e crianças? Pessoas incapazes de destruir o patrimônio público. Vocês são mesmo tão ignorantes a ponto de não perceberem que o quebra-quebra foi articulado por militantes petistas infiltrados? É sério? Há duas possibilidades. Vocês já se venderam à proposta autoritária deste governo criminoso, ou vocês foram feitos de trouxas mesmo. Qualquer resposta representa a desmoralização final das tropas brasileiras, uma instituição que gozava do mais alto grau de nossa confiança. Não há justificativa plausível para aceitarem o estado de absurdos da conjuntura brasileira, com tantos gatunos no comando para causar o caos e dominar o povo como fez Hitler. Acham mesmo que isso não lhes afetará e que poderão continuar indo a todos os lugares livremente como antes? Vocês já viraram chacota nas redes sociais e em breve essa instituição será desmantelada, sucateada por aqueles a quem se venderam e serão execrados publicamente. Judiciário opressor, eleições extremamente burladas, um bandido na presidência, presos políticos, jornalistas censurados, laços com ditaduras e narcotraficantes refeitos. Uma armadilha que cedo ou tarde pegará vocês também e suas famílias. Registra-se neste momento a página mais vergonhosa e constrangedora da história das Forças Armadas do Brasil. Os soldados, como os da gloriosa FEB, que outrora enfrentavam nazistas em prol da liberdade, agora prestam continência para um bandido comunista, corrupto, que possui estreitas relações com narcotraficantes, terroristas e ditadores. Os senhores, por gerações, farão parte da história do dia em que protagonizaram o enterro do Brasil na lama, desviando-o do caminho que trilhava para o primeiro mundo e se livrar das ratazanas que sempre o destruíram. Quando a velhice vos alcançar, fazemos votos para que o remorso da covardia devore vossas consciências por todo o mal causado a milhões de brasileiros por mera vaidade. O inferno para vocês é muito pouco para a covardia e desonra causada à nossa pátria. Que vergonha!